Uma vez eu ouvi de uma mentora que a gente precisa enlouquecer um pouco para dar conta de viver essa vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. E caso você esteja me vendo, você está vendo que a gente está num cenário novo. Na verdade, a gente tá no meu quarto, porque eu estou montando um cenário pra gente, bem legal, mas ele ainda não está pronto. Eu ainda tô vendo as coisas, eu ainda tô comprando as coisas, eu ainda tô montando. Então, como ele ainda não tá pronto, eu fico gravando pra vocês cada hora de um lugar e de um lugar que seja confortável pra mim no dia que eu tô gravando. Então, hoje tá sendo confortável gravar aqui da cama, porque tá um friozinho, gente. E eu queria um pouco de aconchego. Gravar lá fora ia ficar muito frio, gravar no meu escritório tá mais escuro. Então, resolvi gravar aqui na cama, que na frente da minha cama tem uma. De onde eu tô sentada agora. Tem uma varanda, então vem bastante luz natural. Foi esse o critério que eu utilizei. Ter uma boa luz e ficar bom pra vocês assistirem, vocês que gostam de assistir. Como eu comecei esse episódio falando, se eu não me engano foi em maio do ano passado ou abril do ano passado, por aí que eu fiz uma experiência muito maravilhosa que foi fazer parte do Lab Dança Medicina da Morena Cardoso. Eu acho que eu contei em algum vlog aqui pra vocês. Ah, e eu contei. Eu vou deixar esse vlog aqui na descrição do podcast e do vídeo. E se eu conseguir deixar num card só pra você clicar aí, eu deixo. Se não, vai estar aqui na descrição, tá? Tem um vlog completo contando sobre como foi essa experiência. E teve uma coisa que a Morena falou, que foi exatamente a frase que eu comecei falando. A gente estava vivenciando uma dinâmica lá, corpórea, que ela passa pra gente. Um monte de mulher seminua no mato, ao som de um tambor, e a gente ria, e a gente dançava, e a gente chorava, e tudo junto, e a Morena olhando de fora e guiando a gente, e ela começou a rir e falar, a gente precisa ser um pouco maluca mesmo, a gente precisa ter espaço para enlouquecer, para dar conta de tudo que a gente atravessa nessa sociedade, nesse mundo, enfim. E a gente riu daquilo, e eu considero esse um dos conselhos mais preciosos que eu posso te dar e que eu recebi. Porque a gente tem uma obsessão em se manter coerente, sã, linear, organizada, com tudo direitinho, programado, nada pode sair da rota e todas as coisas que são um pouco incoerentes sobre a gente ou todas as coisas que são um pouco diferentes sobre a gente tende a abafar e considerar como algo a ser curado. Vai dizer que você nunca pensou, que você nunca focou em achar que o tempo inteiro você precisa de uma cura. Eu não sei você, mas assim, eu já fui muito obcecada por encontrar o que estava de errado comigo. Muito, principalmente trabalhando com a internet. Se você trabalha com a internet, eu tenho certeza que você passou por isso em algum momento. Você entra na rede social de alguém, você vê o que aquela pessoa tá fazendo, você tá fazendo algo completamente diferente. E aí você começa a ver o que está errado em você e que você precisa mudar. Ou você compra um curso justamente porque a pessoa te disse na promessa que você está fazendo algo errado e que você precisa mudar. Ou você entra para terapia porque você sente que você precisa de uma cura muito grande, porque você tem pensamentos intrusivos, porque você tem ansiedade, porque você é uma pessoa, enfim, que tem alguns pensamentos que diferem da maioria das pessoas à sua volta e você está constantemente em busca de cura. Tem uma música muito maravilhosa da Aurora. Eu não sou de ouvir muito a Aurora, mas eu acho ela uma figura fantástica, assim. Toda vez que eu vejo ela no palco, em cena, eu ia falar, eu gosto de assistir. Eu não ouço muito as músicas dela, apesar de gostar, mas eu gosto mais de ver ela performando, sabe? Eu acho ela uma aparição, assim, uma entidade, uma coisa muito interessante. E tem uma música dela que ela fala isso, né? Que não existe cura pra mim, que ela não quer se curar. Tem um outro texto da Verbena Cartacho que eu vou deixar aqui embaixo para vocês também lerem quem sentir, que também fala isso, para a gente parar de procurar a cura para algo que nos é tão original da nossa existência. É um pouco isso que a gente vai traduzir aqui e conversar aqui nesse episódio. Eu quero saber de você.
Eu quero que você sinta isso que a gente está dizendo e de repente traga aqui embaixo, traga nos comentários o seu relato, me conta como que você se sente ao longo desses tempos, de uns tempos para cá, ao longo da sua existência até agora, se você se percebe buscando formas de se consertar. Você já viveu isso? Você já sentiu que a maneira como você cria, a maneira como você cria os seus projetos, cria os seus filhos, existe no mundo é uma maneira errada, equivocada? Eu tenho certeza que em algum momento você sentiu essa inadequação. Porque é como seres humanos, né, gente? Seres humanos vivendo nesse mundo que parece que fala pra gente que existe uma norma e um jeito certo de viver, todo mundo já sentiu isso em algum momento. Eu me senti deslocada como atriz, por exemplo, porque eu era muito expressiva pra câmera, ou porque eu tinha gostos muito populares. Eu sempre fui muito do pop. Gente, eu amo uma música pop. Eu amava um filminho de comédia romântica. E aí a gente tem que ter em mente que eu fui criada no interior de São Paulo. Eu não fui criada com acesso a grandes obras de arte, não sei o quê, museus e bibi bobobó, como muitas pessoas que moram na capital têm acesso para ampliar o repertório. Eu tinha muito acesso à cultura pop e TV aberta. E óbvio, eu tenho uma realidade que eu tive TV a cabo, sim. Eu ia para peças de teatro, sim. Meu pai canta, meu pai tem uma banda, meu pai é músico, então minha casa era sempre cheia de música e de arte e tudo mais. Mas isso não me deu o repertório para o teatro, para o cinema, tá? Eu tive uma criação que eu tive bastante repertório cultural, sim. Acho que é importante frisar isso, né? Porque parece, não quero que você ache que eu tô fazendo de vítima alguma coisa. Não é isso. Mas, morando no interior, você que mora no interior, talvez você entenda o que eu tô falando. Não chegam os filmes cults, os filmes que estão no cinema vão ser os filmes blockbusters, vão ser os filmes mainstream, os filmes que dão mais bilheteria. Eu lembro, esses dias até falei no grupo de amigas, eu nunca gostei muito de Star Wars, mas o único Star Wars que eu assisti foi no cinema de Limeira, porque não tinha outra opção. Ou assistir aquilo ou assistir aquilo. Então eu fui assistir aquilo. Então, eu fui criada com a cultura pop. E eu amo, até hoje, eu amo uma boa comédia romântica, eu amo uma música pop, eu amo a fofoca, a cultura popular, sabe? Eu gosto de estar inserida nisso. Claro que ao longo dos anos eu fui ganhando um outro repertório, com a minha ida para São Paulo, estudando teatro. Então, eu ampliei meus horizontes, eu descobri mais a fundo sobre literatura, sobre cinema principalmente. E isso me trouxe um outro lado. Só que isso me fez também achar que a maneira como eu fui criada e o fato do meu filme preferido ser Moulin Rouge era errado. Eu precisava esconder isso de alguma forma. Eu tinha que falar que meu filme preferido era algum filme do Jean-Luc Godard, porque daí eu seria um pouco mais levada a sério. E eu tenho um filme preferido do Godard, sim. Ele realmente é um cara que eu gosto de assistir. Mas na época, não. Meu filme preferido é ainda Moulin Rouge e era também Moulin Rouge na época. E eu tinha um pouco de vergonha de falar isso, porque parecia que eu estava completamente inadequada. Então eu comecei a entrar numa imersão cultural de ampliação de repertório para poder me inserir naquele grupo. E teve um lado muito positivo disso, que é o lado de ganhar realmente repertório. E tem um lado muito negativo disso, que é me esconder, que é achar que os meus gostos, a maneira como eu fui criada, as coisas que eu aprendi na infância, que eu vivenciei na infância e na adolescência, eram erradas e que eu não podia mais trazer isso para o mundo, porque eu seria vista como uma artista um pouco medíocre ou menor, ou como a gente falava, artista vendida, né, que se vende ao sistema e que não é uma artista de verdade. Então começa aí um pouco a minha sensação de inadequação. E aí, quando eu fui para o mercado digital, tem outra parte da inadequação, que eu sentia que eu estava fazendo alguma coisa de errado, só podia estar fazendo alguma coisa de errado, porque eu trabalhava, eu tinha bons resultados, só que eu não tinha os resultados estratosféricos da época da pandemia, que muita gente teve, vocês devem ter acompanhado, muita gente estourou, ficou rico, milionário naquela época, e eu comecei na mesma época, mas eu não conseguia ter os mesmos resultados estratosféricos que aquela galera tinha. E aí eu falava, cara, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Só posso estar fazendo coisa errada. E, gente, a quantidade de vezes que eu regravei conteúdo, regravei aulas, recriei página de venda,
tudo achando que tinha alguma coisa que eu podia fazer para me consertar, para consertar a maneira como eu estava me comunicando, porque eu só podia ser isso, eu só podia realmente estar muito equivocada na vida. E isso me gerava uma sensação de ansiedade e tão grande, e também uma frustração comigo mesma e a nutrição de um carrasco interno que me fazia pensar em todas as coisas que eu estava fazendo errada e não dava o mínimo crédito para as coisas que eu estava fazendo certo e que simplesmente ignorava o fato de que eu tinha passado 12 anos como atriz e que eu estava entrando numa profissão completamente nova e que realmente eu não sabia de muitas coisas e que eu estava ali para aprender. E que mesmo não estourando como muitas pessoas, eu estava crescendo no meu tempo e eu tinha um crescimento sim. Só que eu não estava parando para entender como eu gostava de fazer as coisas, quem eu era ali dentro, para eu tentar me tornar uma versão daquilo que eu via que era correto. E eu juro que eu vivi assim durante um bom tempo, viu, gente? Isso. Eu sinto que o marco de parar de fazer isso foi em 2023, faz pouco tempo, vocês pararem para pensar. 2022, eu fui o puro suco da tentativa de adequação. Totalmente. Se vocês descerem o meu feed e tentarem achar conteúdos daquela época, eu tava completamente tentando me adequar. Eu tô aqui te dando exemplo na área de trabalho, de empreendedorismo, mas eu quero que você estenda esse exemplo para todas as áreas da tua vida, de todas as vezes que você começou a querer se adequar a algo ou a alguém, abafando a sua verdadeira expressão por achar que existe uma forma certa que você não tá sabendo fazer. E aí, o que que acontece? Você começa a estudar, a estudar, a estudar, a tentar se colocar numa caixa correta, a encurtar, estreitar as margens da sua criatividade para ver se assim você consegue acertar o alvo e de repente quando você vê você se tornou mais um robozinho. Mais uma pessoa que faz as coisas exatamente igual às outras, mais uma pessoa que não tem uma diferenciação, mais uma na multidão, que foi o que eu sinto que eu me tornei. Mais uma. Mais uma voz ali vendendo seu produto, mais uma voz ali criando conteúdo, mais uma pessoa tentando crescer na internet, sem molho, sem carisma. E quem me acompanha há mais tempo e que gosta de mim pode falar, imagina, Ina, eu adorava tal. Mas você que me acompanha há mais tempo que gosta, você sabe a mudança que rolou a partir de 2023, porque eu recebo mensagens de vocês falando disso. Falando o quanto que vocês sentiam que eu estava amadurecendo, que isso, que aquilo. E o que que foi, de fato, que me fez trazer para vocês essa sensação de amadurecimento? Foi o fato de eu resolver me aceitar da maneira como eu sou, entender que a minha forma de trabalhar é uma e adequar os meus serviços e a minha comunicação a quem eu era. Não adequar quem eu era a estratégias que não faziam sentido para mim. Isso mudou minha vida. E isso não mudou minha vida só no empreendedorismo, isso mudou minha vida na vida, como um todo. Parar de performar uma coisa que eu não sou, porque eu achava que existia uma forma certa, ou porque eu achava que eu precisava me curar de alguma forma, mudou minha vida, me libertou geral, assim. Até dos processos de autoconhecimento. Eu dei uma pausa na análise ano passado, eu voltei agora. Eu fiquei quase um ano parada da análise. E qual foi a nossa conclusão, minha e da minha analista no final, assim, do porquê que eu estava parando? Eu não estava sendo verdadeira na análise. De alguma forma, eu também queria tirar 10, eu também queria estar certa e perfeita aos olhos daquela mulher que estava ali para ancorar um ambiente seguro para eu ser exatamente quem eu sou, sem julgamentos. E eu não estava conseguindo expressar. Eu ainda estava tentando performar algo que fizesse sentido e coerência para eu não ser julgada por ela. Entendem a maluquice aqui? Então, de alguma forma, eu já trazia as minhas questões semi-elaboradas, de uma maneira racional, de uma maneira bastante lógica, que fazia sentido. Para vocês terem noção, nem chorar eu me permitia na análise, eu chorava depois, eu não queria chorar na frente dela. Olha que loucura, eu tô ali para ter um espaço seguro para me expressar. E eu, na verdade, estava ali para ter um espaço, mais um espaço, na verdade, para eu performar uma coisa e receber validação. E aí, eu namoro o trabalho da Morena, do Dança Medicina, há anos. Há anos, desde que eu comecei na internet. Quem me apresentou ela foi minha amiga Nansu Yoshi. E eu comecei a acompanhar, e a Ananda falou pra mim, começa a acompanhar ela, porque ela também é das artes, ela é do corpo, eu acho que você vai gostar. E eu fiquei de longe flertando com a Morena um tempão.
Eu via uma coisa ali, uma coisa aqui, assistia uma aula, via um negócio, mas eu falava: "Não, ainda não, ainda não". Eu só fui ter coragem de mergulhar na medicina dessa mulher ano passado, 2024. E foi um impulso assim. Em 2023 eu pensei, eu quero fazer alguma coisa com a Morena, porque eu sinto que nesse rito de passagem que eu tô fazendo de me apropriar de mim mesma, vai ser importante. E aí ela vai e me lança o Lab Dança Medicina em Floripa. E eu moro muito perto de Floripa. Então eu falei, Nara, não tem mais desculpa não, você vai comprar. Abriu as vagas, eu já comprei e falei, é isso. Como você vai, você te vira, você vai ver o que vai fazer aí, mas você vai passar esses 2 dias em processo com essa mulher. Você vai sentir, você vai enlouquecer um pouquinho. E foi o que eu fiz. Foi uma das experiências mais transformadoras que eu vivenciei, mais libertadoras que eu vivenciei. Eu falo que a Morena é uma mestra para mim, porque até porque ela é uma referência também dentro do meu trabalho. E o que mais eu percebi movimentando meu corpo ali e trazendo as questões que ela fazia a gente trabalhar, era essa rigidez. Essa rigidez de não me permitir enlouquecer, de não me permitir ser incoerente, de não me permitir ser completamente caótica. E é por isso que hoje eu escrevo tantos conteúdos para vocês falando sejam deliciosamente caóticas. Eu quero que a gente sinta prazer em ser essa bagunça maluca que a gente sente que a gente é. Inclusive, esses dias eu falei na análise, tava contando pra minha analista uma coisa, daí eu falei pra ela, e aí eu surtei. Aí ela falou, surtou mesmo, Inara? É importante que a gente nomeie as coisas do jeito que elas são. Será que isso foi realmente um surto ou foi simplesmente você expressando aquilo que você deseja e queria no momento? E aí, se eu dormir com essa, você vai dormir com essa também, porque a gente não vai, como diria Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Toma essa também, porque eu tomei e fiquei, uau, porque eu tenho mania de falar, não, aí eu surtei, aí foi um surto. Eu tenho mania de usar essa palavra para as vezes que eu sou mais emocional. Eu não sou de chorar muito. Para quem é de astrológicas, eu não tenho muita água nesse mapa astral, não, galera. Tirando um sol que é Pissares, que eu sou ariana, mas eu sou de cúspide, eu não tenho muita nada, assim. É um Plutão Escorpião que é geracional e acabou. Eu tenho muita terra, fogo e ar. Os meus planetas pessoais são fogo e ar. E os planetas geracionais estão lá em terra. Agora, água mesmo? Não tem. E aí eu sempre tive dificuldade de lidar com melancolia, com choro, com todas essas coisas mais aquosas que a gente sente. Inclusive, quando eu via pessoas em desespero chorando na minha frente, é uma coisa que eu também paralisava, não sabia o que fazer. Então, todas as vezes que eu preciso desaguar, que eu preciso transbordar, eu assusto e falo que eu surtei. Porque é como se aquilo fosse tão alheio a mim, que pra mim é um grande surto. E aí eu fico pensando quantas foram as vezes que eu tentei não surtar, que eu tentei ficar normal, que eu tentei racionalizar o que eu estava sentindo para não perder a linha, para não perder a linha da coerência, para não perder a linha de raciocínio, para não perder a linha e falar o que eu pensava sem pensar direito. E é engraçado que, voltando à astrologia, sou ariana, e todo mundo fala ariana é impulsiva. É mesmo, eu tenho muitas atitudes impulsivas. Mas, ao mesmo tempo, comiguinho mesminha, eu tenho um excesso de raciocínio antes de fazer as coisas que minha Nossa Senhora. Às vezes isso me deixa maluca, porque eu sou capaz de pensar em todas as possibilidades que podem existir daquela ação. As negativas, as positivas e negativas, os caminhos do meio, os caminhos de cima, os caminhos de baixo. A minha cabeça, ela abre um mapa mental, minha filha, em 2 segundos eu já elaborei, já trielaborei, já voltei para elaborar de novo e já, enfim, tenho toda uma tese de TCC sobre uma única questão minha. E aí, quando eu vou agir, eu tento agir da maneira mais correta possível. Vocês sabem por que um dos lemas do meu trabalho é assuma os efeitos colaterais de ser quem você é? Porque todos os dias eu falo comigo mesma, minha filha, assuma os efeitos colaterais de ser quem você é, porque quem você é vai gerar efeitos colaterais, sim. E você precisa sustentar isso. Porque não vai dar para agradar todo mundo. Essa é uma frase que a minha analista repete muito para mim. Não vai dar para agradar todo mundo, não vai dar para ser bem vista, benquista e coerente o tempo inteiro.
E quando a Morena, lá no Lab Dança Medicina, falou: "A gente precisa enlouquecer um pouco para a gente dar conta de sustentar todo que acontece à nossa volta", eu me senti livre ali. Eu percebi que todas essas coisas que a gente busca encontrar uma cura, são na verdade as coisas que nos sustentam enquanto seres humanos para atravessar a vida. E enlouquecer um pouco, sabe, dançar na rua, gargalhar super alto, falar algo que ninguém espera que você fale, é uma maneira de firmar a sua existência no mundo. Tem um cara que eu vejo os vídeos dele no TikTok. Ah, infelizmente eu não vou saber o nome dele porque eu não sigo ele. Ele aparece de vez em quando ali na For You. É um cara super engraçado que ele dança nas ruas de São Paulo. Eu comecei a ver no metrô. Ele começa a dançar no metrô e ele tá de fone. Então, pra ele tá ouvindo a música em volta, tá todo mundo simplesmente no metrô. E ele começa a dançar dando a vida, como se ele estivesse num videoclipe, e ele se emociona, ele dança pra caramba. E eu acho fantástico. Eu falo, gente, eu jamais teria coragem de dançar no meio do metrô, na frente de todo mundo, assim, porque apesar de artista, tem uma coisa, inclusive, que eu vou dizer aqui. Tem muita gente que acha, né? Ah, você é atriz, você não tem vergonha. Gente, o ator. Tem muito ator que é tímido, por quê? Porque pra gente subir num palco, antes a gente ensaiou, a gente tem um personagem, a gente tá munido de tantas coisas que nos protegem, uma marcação, um cenário, um figurino, um texto, que a vulnerabilidade ela existe, mas ela é menor, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo ali. Agora, chegar no meio de todo mundo, começar a dançar como se nada fosse, isso é uma coisa que a Inara ali, não consigo. Aí eu sou muito tímida pra fazer. Então eu adoro quando eu vejo ele dançando e a cara das pessoas, tipo, olhando. Eu fico com um pouco de vergonha, porque eu teria vergonha, mas eu acho ele o máximo. Eu queria ser mais como ele. Que as pessoas em volta estão olhando e estão falando, gente, esse cara é maluco. Gente, que doido. Nossa, que absurdo. E ele feliz e pleno dançando, sabe, da maneira mais, sei lá, entregue possível àquela experiência. E eu sinto que a gente se perde dessa espontaneidade, né? A gente se perde de simplesmente deixar o nosso corpo e o nosso desejo fluírem pela vida do jeito que a gente quiser, porque a gente acha que a gente tem que ser de uma maneira certinha. E quando existe alguma coisa dentro da gente que é incoerente com a visão das pessoas, ou que é um pouco fora da caixa, a gente já tenta curar. Então, cuidado também, você aqui que me ouve, que gosta de processos de autoconhecimento, para você não estar curando exatamente aquilo que te faz você. Tem uma frase da Clarice Lispector, onde ela fala que até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, porque a gente nunca sabe qual deles que está sustentando, enfim, a casa inteira. E é um pouco isso. Vocês já viram aquela coisa de tipo estrutura de casa, que às vezes tem uma coisa completamente torta, mas que se você tirar vai desmoronar? É aquele defeito que está sustentando toda a estrutura da casa. Às vezes você está buscando curar uma coisa em você que é justamente o que te sustenta de ser você. E aí, curando isso, você se torna simplesmente mais uma na fila do pão. Sendo que aquela coisa maluca, estranha, defeituosa, era justamente o que te fazia ser interessante. Era justamente o que te fazia ser quem você é. As pessoas te identificarem, as pessoas gostarem de você por conta daquele negócio estranho e esquisito que você tinha. E hoje, com esse negócio da gente querer se conhecer, se conhecer, se conhecer, se conhecer, a gente pode cair nesse buraco de se curar, se curar, se curar e se tornar um grande nada. Para mim, o processo de cura, ele não é, hoje em dia, que eu tenho essa consciência agora, ele não é um processo de você se moldar ou se tornar a sua melhor versão. Ele é um processo de você olhar para essa bagunça deliciosamente caótica que você é e falar: aham, ok, é isso aqui que eu tenho para existir nessa vida, bora. Bora com a luz, com a sombra, com o caos, com o cosmos, com a vida, com, enfim, com tudo. Bora com essa coisa aqui que esse furacão existe a partir de mim. Bora com tudo isso. Para mim, isso é realmente você integrar o autoconhecimento. Não é você buscar o que você precisa curar e eliminar de si, mas é buscar entender que tudo isso faz parte de quem você é. E que se você não faz coisas fora da norma,
Principalmente se você é mulher, se você não tem um espaço para dar uma enlouquecida, para realmente sacudir todas essas coisas que te disseram que tem que ser, como é que você vai sustentar ser você nesse mundo se você não tem uma válvula de escape? Tem uma música da Florence Welch, do Florence and the Machine, que ela fala: é difícil dançar com o demônio nas suas costas, então sacode ele pra fora, manda ele embora. Eu adoro essa música e toda vez que chega essa frase eu falo, nossa, sim. Esse demônio que às vezes a gente tá aqui nas costas e que tá difícil da gente dançar, não é a sua parte pior, não é a parte que você tá tentando esconder. É justamente essa sua obsessão por tentar cortar pedaços seus. É justamente essa exigência de que você tem que ter alguma coerência ou perfeição para existir nesse mundo. E aí você não consegue dançar, porque para dançar a gente precisa ouvir a música e a gente precisa permitir que o nosso corpo sinta com todos os poros e a gente precisa entender que não necessariamente a gente sabe dançar, que não necessariamente vai ter ritmo. É a gente permitir que o nosso corpo simplesmente faça aquilo que ele quer, enquanto a música entra e agita as nossas águas. E às vezes o que ele quer fazer não tem lógica, às vezes o que ele quer fazer não é um passo bonitinho. Na minha vivência presencial, na Desejante, que segundo semestre nós teremos novamente, eu vou deixar aqui embaixo a lista de espera para você entrar, tem uma hora que eu falo para elas, gente, vamos ficar feia, permita-se ficar feia, estranha, esquisita, permita-se entender como o seu corpo fica nesse lugar esquisito. Sabe quando a gente é criança que a gente adora fazer careta, andar de um jeito engraçado, ficar toda feia, toda contorcida? É um pouco isso, sabe? Permitir que a gente habite esse corpo de formas diferentes que a gente não habita, para a gente conseguir entender até onde ele vai, os caminhos dele, o que ele quer expressar, e para a gente rir um pouco da gente mesma também, porque a gente se leva a sério demais. A gente quer ser certinha demais. A gente quer ser correta demais. A gente quer fazer sentido demais e olha em volta o que faz sentido de fato nessa vida. Se a gente tá flutuando numa rocha, no meio de um universo que diz que tá expandindo para onde a gente não sabe, e que tem outros planetas e milhares de galáxias e a gente não conhece absolutamente nada sobre isso, e que no meio de tudo isso a gente tem um oceano que dentro dele vive uma baleia. O que faz sentido nessa vida? Então por que você tá tentando fazer sentido, pelo amor de Deus? Entende? A gente precisa enlouquecer um pouco pra gente conseguir dar conta de tudo. A gente precisa se permitir não ser tão coerente, tão certinha, tão correta. Se as coisas não estão fluindo aí pra você, seja em qual área da sua vida que for, permita entender. Permita-se entender como você faz as coisas, como você quer fazer as coisas. Entenda as regras, as estratégias. Se a gente está falando de trabalho, é o que eu falo para as minhas mentoradas. Eu preciso passar as regras e as estratégias para que você entenda e adapte para aquilo que você quer, para a maneira como você quer expressar aquilo. As plataformas, o trabalho, as coisas, claro que eles exigem regras e normas se você quiser alcançar determinados resultados. E como que a gente faz para se apropriar disso e inserir isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para aquilo que faz sentido para a gente, sem que a gente se torne um chat GPT? Porque o chat GPT tem a função dele, que é facilitar algumas coisas ali pra gente. Ultimamente eu tenho adorado usá-lo para pensar em textos estratégicos, jamais para newsletter, jamais para este canal no conteúdo dele, mas para coisas estratégicas, página de venda, sei lá, essas coisas mais básicas assim, ele me ajuda muito. Eu não sou o chat GPT. Eu não sou uma inteligência artificial. Eu sou caótica, eu vou cometer erros de português. Eu vou ter uma opinião hoje e amanhã eu vou mudar de opinião, provavelmente. Eu vou esquecer que eu disse uma coisa e vou dizer de novo. Eu vou repetir histórias. Eu vou ser completamente mal interpretada em alguns momentos. Talvez me achem chata, talvez me achem desinteressante. Talvez me achem, sei lá, qualquer coisa que queiram me achar. O que mais importante é que, independente do que os outros estejam pensando, se eu estou expressando aquilo que eu realmente acredito que eu sou e que eu quero, eu vou ser mais feliz. Mesmo com as críticas, porque aí sim eu vou sustentar aquilo que eu falo pra vocês, de que tem crítica de pessoas que simplesmente não entenderam o conceito. Elas não querem fazer parte do seu universo. Só que se você tem clareza de que universo é esse,
e sustenta isso, não te faz falta as pessoas que não entenderam e não querem estar presentes nele, percebe? Só que vai te fazer falta e você vai continuar prestando cada vez mais atenção nas críticas se tudo que você está fazendo hoje é tentar seguir o caminho correto e não o caminho daquilo que você de fato deseja expressar e viver. Porque aí as críticas aparecem como se fossem professores corrigindo a prova e te dizendo onde está certo, onde não está. E aí no próximo você tenta ajustar o tom, e ajustar o tom, e ajustar o tom, e ajustar o tom, até você virar mais um robozinho. E se você parar de tentar ajustar o tom e descobrir quem deseja dançar a sua música? Eu acho que isso vai fazer muito mais sentido na sua vida e você vai conseguir viver muito mais leve. Pelo menos tem sido assim por aqui. Esses dias eu vivi uma experiência que eu me senti tão eu, tão eu, tão eu, e era numa coisa um pouco fora da casa. E eu me senti tão eu que eu falei, nossa, essa aqui sou eu senti, essa aqui sou eu. E eu fiquei tão feliz de sentir eu no meu corpo, sabe? Que eu falei, uau, eu quero essa sensação para sempre. E essa sensação só vai vir a partir do momento que eu admitir para mim mesma que existem coisas sobre mim que não serão bem vistas a todos os olhos. E que sim, eu prefiro dar uma enlouquecida de vez em quando, mas sustentar a minha existência do que permanecer correta e infeliz. E você? Como que você sente tudo isso? Como que você acolhe os seus pontos de incoerência? Como que você acolhe as coisas que não são tão normais sobre você e que você hoje pode estar tentando esconder ou tentando consertar? Eu quero te lembrar de que você não precisa de cura, você não precisa consertar nada sobre você. Você precisa compreender, integrar e aprender a lidar. E as pessoas à sua volta que quiserem fazer parte do seu universo, que sentirem que faz sentido, elas continuarão aí. E as que forem embora foram simplesmente porque estão em desencaixe e tá tudo bem. Mas qual é o defeito que você tá cortando e que justamente por isso tá desmoronando a casa inteira? Será que não é hora de deixar ele aí? De parar de fingir que ele não existe? De tentar reproduzir uma coisa que você acha que vai dar mais certo, que você acha que será mais amada, que você acha que será mais bem vista e que só tá te causando frustração até agora? Eu acho que a gente precisa cada vez mais ligar um grande, vocês sabem o que, e vestir quem a gente é. A gente precisa fazer isso cada vez mais e esse é o meu incentivo para você que me ouve. Estou aqui te incentivando a, sei lá, depois que você ouvir esse podcast, bota uma playlist, se tranca no teu quarto, vai dançar e dança de um jeito estranho, faz uma esquisitice, se permita sentir no teu corpo novamente as esquisitices que você tem. Fale sobre elas, converse com elas, permita que elas apareçam um pouco mais, traga essa estranheza para jogo, porque é isso que faz você ser você. É justamente isso que te dá o temperinho diferente e que gera a interessância naquilo que você está produzindo, criando, que te faz ser criativa e que te faz ser de verdade e que te faz ser ser humano, que sente, que sua, que sangra, sabe? Que chora, enfim. Num mundo tão artificial, de inteligências artificiais, robôs e tecnologia, o que vai nos diferenciar cada vez mais é a nossa capacidade de nos tornarmos humanas. E o ser humano não é linear. Agora me conta aqui embaixo se você percebeu que você está fazendo isso com você, que você está tentando se adequar a uma norma que não
é sua. Às vezes, o grande truque é que às vezes você é toda imersa no autoconhecimento e de repente depois desse episódio você vai falar: "Meu Deus, eu não tinha percebido que nessa área eu tô fazendo isso". Faça esse scanner aí em todas as áreas da tua vida e perceba se não tem algum lugar que tá escapando essa rigidez aí. E me conta, vamos conversar? Já pedi pra vocês e sempre peço, deixe seu comentário, seu like, dê uma nota no podcast, siga o podcast, se inscreva no canal no YouTube. É muito importante para que ele perceba que esse conteúdo é relevante e apresente ele a mais pessoas. A gente quer crescer a nossa comunidade aqui e eu conto com a ajuda de vocês para isso. Aqui na descrição você vai ter o meu trabalho, formulário para mentoria, a newsletter e todas as coisas que eu falei que eu vou indicar estarão linkadas aqui na descrição. E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio desse podcast, ainda não com cenário novo. Então vai ser em algum outro cenário por aí, mas em breve teremos cenário novo, certo? Um beijo, gente. Nos vemos semana que vem.